Esqueci de apagar a luz, mas acho que vai dar certo aqui. Eu vou pedir o apoio do Antônio também para me dizer corretamente se ele imagina o Porto hoje num 4-2-3-1 ou num 4-3-3 com o PP jogando um pouco mais por dentro e tendo aqui o Varela e o Nico. Mas o Galeno joga nesse contraste aqui, né? Ou seja, certo. como tu disseste, lado esquerdo, muito contraste para o lado de dentro ou para o lado de fora, mas com um contra um. E aí muita força para fazer hora o passe. O Evanilson é o artilheiro, o Evanilson ex-Fluminense é o artilheiro do Porto na temporada, né? Mas não na Champions League. O Galeno vem em segundo lugar com os 13 gols e as 11 assistências. Em teoria, eu imagino mais um 4-2-3-1. Como é que tu imaginas, Antônio? Eu também imagino um 4-2-3-1 com o Nico e com o Alan aí a fazer o duplo pivô do meio campo e com o PP a jogar atrás do Evanilson e com o Francisco Conceição a jogar no lado direito, que é o filho do treinador do Porto, e o Galeno no lado esquerdo. Nesta eliminatória, nesta rodada da Champions, é importante dizer que o Porto está em vantagem por 1-0 e que o único gol da eliminatória até agora foi marcado pelo Galeno, num movimento que ele vem do corredor para o meio e consegue rematar em arco para o posto mais distante. Foi um belo gol. Quem não assistiu, tente ver aí os vídeos do gol. Foi um belo gol, um belo remate em arco. Ali é a entrada da área, mais ou menos. Sim. Exatamente. Ele é destro. Eu queria perguntar para o Antônio, queria perguntar para o Antônio, dando um bom dia para ele, sobre o PP. Porque assim, o PP ele chega a ser convocado. É um jogador que tem muito destaque no futebol português, é um dos melhores jogadores do Porto. Ele joga mais de uma função, ele joga de lateral direito, joga aberto pela direita também. É um jogador que também vai por dentro. Já teve sondagem da seleção italiana para se naturalizar, da seleção paraguaia, mas ele ainda nutre um sonho de seleção brasileira. O que se fala em Portugal em relação ao PP, que aqui a gente não ouve tanto, né? Não tem tanta essa manchete toda aqui, não se chega sobre o PP e sobre o desempenho dele, que eu sei, porque eu vou buscar as informações, converso com o staff dele, eu sei que ele tem muito brilho aí, ele tem muito destaque, muita moral aí em Portugal. Comparando o PP com o Galeno, e já entrando no PP um bocadinho mais a fundo, eu acho que são jogadores completamente distintos. O PP é um jogador mais fino, é um jogador mais de bola colada ao pé, tem mais qualidade técnica, e eu acho que, olhando para o potencial do PP, eu acho que o PP pode e deve mirar a seleção brasileira, porque eu acho que é um jogador muito diferente também do que aqueles que a seleção brasileira, falo do Hendrick, do Rafinha, do Richarlison. É um jogador parecido com o Rodrigo, talvez tenha que ter mais proximidade à área, mas tecnicamente assim um jogador mais parecido com o Rodrigo, não tão explosivo como o Vini Júnior. E é como falou, já jogou na lateral direita quando o João Mário não conseguiu fazer essa posição. Jogou também mais à frente no corredor direito, que agora é ocupado pelo Francisco Conceição, que está também numa boa fase da temporada, está emprestado pelo Ajax, é o filho do treinador do Porto. E agora tem jogado atrás do avançado, atrás do Evanilson, que também pode ser o Tony Martínez ou o Taremi, e acho que tem sido uma boa solução para o Porto. E eu, se fosse ao PP, conhecendo os estilos de jogo, quer da seleção italiana, quer da seleção paraguaia, aquelas seleções que você falou, eu acho que o PP devia fazer um compasso de espera e atacar a seleção brasileira, porque tem qualidade para isso. Mesmo tendo esta concorrência toda, o próprio Savinho, que também está em grande momento de forma, no Girona, acho que o PP tem qualidade, pelo menos para fazer parte do elenco. O Antônio, deixa eu fazer uma pergunta, vou misturar dois assuntos que não têm a ver, mas que podem se relacionar, queria saber a tua opinião. A gente acabou de sair da eleição em Portugal, com o crescimento da extrema-direita, muito em função da discussão dos imigrantes, dos motoristas de Uber da Nigéria ou do Oriente Médio que não falam português e que estão em Portugal. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa mudança do futebol mundial a ponto de haver uma seleção portuguesa com 3 jogadores brasileiros. Né? O Pepe, que é alagoano, o Otávio é paraibano e o Matheus Nunes é carioca.
essas coisas se misturam? Como é que a população de Portugal vê uma seleção que pode ter jogadores nascidos em outros lugares, e até é tradição, porque o Eusébio era moçambicano, né? Claro. E já tivemos outros jogadores brasileiros, nomeadamente o Deco, o Liedson, que era um avançado, mas o Deco talvez tenha sido assim um jogador brasileiro português que tenha vingado melhor em Portugal, e o próprio Pepe, que tem uma carreira que fala por si só. Sabe que nesses assuntos políticos qualquer argumento para qualquer lado pode servir ou para o bem ou para o mal. Mas aqui os adeptos, os torcedores em Portugal só querem ganhar, não interessa se é com portugueses, se é com brasileiros, querem ganhar. E mais do que as nacionalidades aqui em Portugal, vive-se muito a clubite, sabe? O que é que eu falo quando falo em clubite? É que o Otávio teve muito tempo ligado ao Porto, então os adeptos do Benfica e do Sporting têm-lhe algum rancor. O Pepe, quando defende a camisola do Porto, os adeptos do Benfica e do Sporting não se revêem alguns dos comportamentos do Pepe. E há uns tempos viu-se o Otávio a jogar no estádio do Benfica e foi assobiado quando entrou. Mas porquê? Porque jogou no Porto e porque teve atitudes no Porto que os adeptos do Benfica não gostaram. Eu acho que em termos de nacionalidades isso não se revê tanto. E acho que se o Galeno fosse para a seleção portuguesa, claro que havia uma minoria que ia apontar, que é brasileiro, nasceu no Brasil, tem sangue brasileiro, mas acho que não seria por aí. E eu acho que o Galeno é um jogador muito correto, portanto, pela maioria acho que ia ser aceito. Perfeito. Temos gente de Portugal acompanhando o nosso programa, como o Marcos Costa, falando que é torcedor do Porto, bicampeão mundial, espetáculo Galeno na seleção. Obrigada, Marcos. Não esquece de deixar o like. Antônio, para a gente encerrar, hoje tem jogo contra o Arsenal, 5 horas da tarde, horário aqui de Brasília. E no jogo de ida lá em Portugal, o Galeno fez o gol da vitória, 1-0. Qual a expectativa para esse jogo da volta hoje? É um jogo que o Porto... eu acho que vai passar alguma dificuldade. Acho que o Porto, infelizmente, vai passar alguma dificuldade. Eu, como português, estou pelo Porto. Como jornalista, estou pelo Porto. Como na quinta-feira vou estar pelo Sporting e pelo Benfica. Acima de tudo, é um Porto que vai ter que defender bem nos momentos que o Arsenal vai apertar, e depois o Porto, nos momentos que conseguir sair no contra-ataque, porque eu acho que vai ser assim, acho que vai ser um Porto mais receptivo ao Arsenal. O Porto vai ter que usar as suas maiores armas no contra-ataque. E falo do Galeno, muito rápido, tal como eu falei, muito forte de frente para o jogo, no PP e no Francisco Conceição, que são assim as 3 setas que eu acho que vão jogar hoje de início no Porto. E o Evanilson vai ter um trabalho difícil, porque vai estar mais desapoiado e vai ter que segurar a bola, e depois, quando conseguir, meter no Galeno e no PP, fazer as combinações com eles, para tentar levar a bola mais próximo da baliza do Arsenal, e o Porto tentar, se o Porto marcasse primeiro, ia ser muito importante, porque eu acho que o Arsenal ia dar mais espaço, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Porto. Você acha que dá PVC para o Porto acreditar? Diga lá, Hernan. Não, só um detalhe importante que a gente está falando aqui do Porto, que é um dos grandes clubes que fazem esses movimentos de buscar jogadores, muitas vezes na base, muitas vezes que quase nem viram profissional, né? No caso do Galeno, ele jogou no Anápolis, né? Então muito pouco profissional. E eles fazem, e o Porto é um exímio clube assim com essa excelência de buscar jogadores e buscar talentos para revenda também, né? Basta ver o último, que claro não saiu de um clube pequeno, que foi o Militão no São Paulo, mas o Militão jogou pouco no profissional de São Paulo, jogou uma temporada e meia, foi para o Porto e do Porto para o Real Madrid virou a maior negociação da história de um zagueiro no Real Madrid. Então o Porto é muito assertivo no mercado, é muito assertivo nesse tipo de jogadores joias, como é o Galeno que chega na seleção brasileira. Boa, Hernan. PVC, você acha que passa o Porto ou o Arsenal? Eu acho que o Arsenal é muito forte. O Arsenal é líder do campeonato inglês nesse momento. O Porto é em terceiro lugar em Portugal, mas vem uma sequência boa, né, Antônio? Meteu 5-0 no Benfica, por exemplo, há 2 semanas, há 10 dias. E o Porto... o Arsenal... Diga, desculpa.
Não, só uma nota muito rápida. O Porto, a possibilidade do Porto chegar ao título em Portugal está muito difícil. Portanto, eu acho que pode ver na Liga dos Campeões uma tábua de salvação e acho que pode apostar tudo no jogo de hoje, porque o Porto está em terceiro, o Sporting já está com 7 pontos, acho eu, de avanço, tem menos um jogo, portanto, na teoria está muito difícil. E o Benfica também está à frente, então acho que o Porto pode apostar forte na Liga dos Campeões e fazer uma boa campanha, sendo que hoje em dia é muito difícil para um clube português atingir as meias finais, quartos de final, e quando isso acontece já é uma boa campanha. O Arsenal não chega às quartas desde que enfrentou o Porto em 2012. Mas eu acho que o Porto pode passar, porque o Arsenal é um time que costuma escorregar na hora fatal. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Boa. Antônio, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Bom jogo. Obrigado. Tudo bom. Sempre pode dispor.